Bem, boa noite. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre casamento, adultério e divórcio, tá? Casamento é a instituição divina, né, originada por Deus na criação, portanto antes do pecado. Não é uma instituição como, por exemplo, o sacrifício de cordeiros. É inclusive um dos argumentos mais sólidos que temos para a guarda do sábado, porque o sábado não é da velha aliança, o sábado é anterior à velha aliança. O sábado foi dado para o homem mesmo antes do homem pecar. Então é uma instituição que não tem nada a ver com o surgimento do pecado, ele é anterior. Tá? O pessoal tem negócio de dizer, não, o sábado é da antiga aliança, né? Não, o sábado é anterior à antiga aliança. O sábado é anterior à existência do pecado. Não tem nada a ver. Já existia, né? Já existia antes. Ou seja, ele não é uma causa do pecado. Ah, porque houve o pecado, o Senhor criou o sábado como descansado. Não. Ele foi criado antes, quando o homem ainda era perfeito. Portanto, quando voltarmos a sermos perfeitos, continuará lá o sábado. Tá? Então temos o casamento e temos o sábado como instituições divinas, originadas na criação antes da existência do pecado. Quando Deus tirou da costela de Adão Eva, né, tirou a costela, moldou e fez ela, isso foi antes da existência do pecado. Então, o casamento, a união entre homem e mulher, reconhecida publicamente, nós vamos ver aqui logo mais à frente. Entre homem e mulher, essa aqui é a saliente da história. Tá? Mas é só para ilustrar aí. Você quer o marido, você quer a esposa, você quer a de fora. Tá? Casamento, adultério, eles conhecem, e divórcio. Essa aqui logo vai querer separar desse, por causa disso aqui. Né? Dá para entender a ilustração. Problemas técnicos. Glória a Deus. Você que não está entendendo. Vamos lá, Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Sabe aquele sono que às vezes lá na igreja? Não sei, eu não vou falar porque eu não sei não, porque não dá, não sei o que eu tenho. Às vezes dá um sono pesado, né, que a pessoa lutando. Esse de Adão foi mais pesado, porque Adão não aguentou não. Adão dormiu pesado, que se ele tirou a costela dele, ele nem percebeu. E este adormeceu. E o Senhor tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Tinha uma costela, o Senhor tira, e no lugar da costela vai ficar um vazio. Você tirou, né? O Senhor põe carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Bem, o homem foi feito do pó da terra. A mulher foi feita da costela de Adão. Mas a costela de Adão veio do pó da terra. Então a mulher também é do pó da terra. Mas tem essa ordem. Primeiro o homem, depois a mulher da costela de Adão. Alguém pode dizer, não, a mulher não é do pó da terra porque é da costela de Adão. Mas Adão é do pó da terra, a costela dele é do pó da terra. Né? Olha esse defeito. Nem percebi que tinha. E disse a Adão, olha o casamento aí. Esta é agora osso dos meus ossos. Nesse caso foi literalmente, né? Pegou uma costela é osso. E carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. É interessante. O nome Eva, para que é a Havá, significa mãe de todos os seres viventes, foi dado por Adão. Adão que deu o nome da sua esposa. Porquanto do homem foi tomada. Ele disse isso aqui. No momento em que o Senhor apresentou Eva para a sua esposa, ele disse, aquela felicidade, disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tem uma teoria aí
uma amiga minha me contou, é católica, ela disse que na igreja católica só é constituído casamento quando o homem tem relação sexual com a esposa, vice-versa, né? Só ali. Antes disso, o casamento pode ser dissolvido pela autoridade eclesiástica, né? Pelo padre, no caso. Mas aqui, até onde eu sei, não diz que Adão e Eva tinham tido alguma relação. Portanto, furado. Casou, reconheceu publicamente, já era. Porque se for assim também, vamos lá, uma situação. Eu casei com a mulher na frente de todos os irmãos, estamos casados. Aí digamos, eu não tive relação com ela ainda, eu vou ter relação com outra claro. Eu estou casado, estou solteiro, é assim, será? Não é adultério não. Eu já falei de todo mundo, eu estou casado. Marido, esposa, viu? Aí de repente a irmã me veio com outra mulher e diz, oxi, é adultério. Não, mas não tem que ter com a minha noite, o que tem? Você assumiu o compromisso. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e por consequência, a mulher também, viu? Vai deixar pai e mãe. Aí o cara pensa que eu vou deixar pai e mãe, eu, no caso eu sou homem, né? No caso sou mãe, né? O pai foi embora. Deixa a casa da minha mãe, aí eu vou lá pra casa do sogro. Aí o povo pode pegar o texto e dizer, ó, deixa o homem. O homem deixa pai e mãe. Vai pra casa do sogro, porque não disse que é pra mulher deixar pai e mãe. Aqui no texto, mas deixa. O homem deixa pai e mãe, ele sai da tutela dos pais, ele agora é sacerdote da sua casa. Na casa do pai dele, o sacerdote é o pai dele. Agora ele sai e vai para a sua casa. A mulher, enquanto estava na casa de seu pai, estava sob o sacerdócio do pai dela. Sendo o pai falecido, é sobre o sacerdócio do irmão mais velho dela. Ela tem que sair dentro da casa dele, com a mãe dela, né? E ir para a casa do esposo, eles dois, porque lá o sacerdote é o marido dela. A confusão que fica. Eu vou lá para a casa do meu sogro, aí lá fica dois, sendo sacerdote, eu e o meu sogro. É errado. Sai. Dentro da minha casa eu sou sacerdote. Aí se eu fico debaixo da tutela do meu pai também, aí fica lá o dois sacerdotes. Isso que o Senhor diz, sai. Tu vai ser sacerdote na tua casa. Enquanto tu ficar lá, na casa do teu pai é sacerdote. Se tu ficar na casa do teu sogro é sacerdote. Se ele falar, tu show. Não é o correto. Então deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e consequentemente a mulher também deixa seu pai e sua mãe, e apegar-se-á ao seu cônjuge, e serão ambos uma só carne, tá? Aí sim, vai entrar aqui no caso a relação sexual também. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Esse texto, hoje em dia, ele é muito mais sério do que a gente pensa. Talvez um tempo atrás, quando a gente olhava no contexto de pessoas que eram muito mais morais, né? A gente não desse tanta importância, percebia que dizer, não, aqui o casamento é respeitado. Uma jovem, quando se casava que não era virgem, rapaz, a vergonha, o casamento era venerado. A vergonha era tremenda. Hoje em dia não, se me dá o pai bate até pau. Que a menina teve relação de casamento. Poxa, eu era solteiro. Não é assim hoje em dia. O namorado chega, entra dentro de casa, vai para dentro do quarto, fecha a porta. Meu amigo, o que acontece lá dentro, o pai diz, é o quarto dela. Ela tem direito à privacidade. É sacerdote. É de maior. É por isso que os casamentos hoje estão tudo assim, bacana, né? O povo do mundo não sabe por que é, mas a gente entende, porque a Escritura diz. Ela diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento, entre homem e mulher. Que aí você diz, ó irmão, tem que ser venerar o matrimônio, mas casa homem com homem, e aí? Esse aí não, não pode ser venerado todo. Né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Há muitas coisas que maculam o leito conjugal. Porque às vezes a pessoa pensa só na questão do adultério, né? As pessoas casadas, mas as pessoas que fornicam também acabam maculando no leito. Quando você coloca dois homens numa cama, ou duas mulheres,
Isso é perversão daquilo que o Senhor criou como o ideal divino antes da existência do pecado para a felicidade do homem. O ser humano é porque se acha mais inteligente do que Deus e quer inventar um monte de coisa, né? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. No sentido jurídico, adultério é de pessoa casada. E a maioria dos dicionários remete a isso. Mas dentro desse mandamento, que é o 7º mandamento da lei de Deus, dentro deste mandamento, existem outros mandamentozinhos menores, que a gente pode dizer assim, né? Outras leis. É como tem a Constituição Federal e tem as leis menores. Aqui dentro do adultério tem a fornicação, que é de pessoas não casadas. Pode ser uma pessoa não casada com outra casada, é considerado fornicação em alguns casos. 2 namorados, fornicação. Relacionamento entre parentes, considerado fornicação. Considerado fornicação, no sentido jurídico, né? Faz essas distinções, mas tudo cai no mandamento do adultério. Tudo cai. Quer dizer que primo com primo não pode, né? Não, pode não. Próximo, né? Se tiver alguma relação consanguínea, passar de alguma forma, não pode. Meu pai, mas a mãe deles era irmã. Errado. Errado, pecado. E juridicamente é pecado também. Juridicamente não é pecado não. Juridicamente não define pecado não. É crime. É crime previsto na lei. Eu vou já mostrar aqui para vocês como a lei, em alguns casos bem pontuais, ainda defende, por enquanto. Logo logo você vai ver derrubada federal do sentido mesmo certo da palavra. Viu? Federal. Governo dizendo. O Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro dizendo. Tem nada a ver. Até 1940, se eu não estou enganado, adultério não era só pecado na Bíblia. Era crime no Estado brasileiro. Se você cometesse adultério, era preso. Estava no Código Penal. Penal é prisão. Civil é multa, é tomada de bem. Código Penal não. Código Penal é você fez uma coisa, tantos anos de prisão. Tá? Se entrar com alguma ação civil, não espere o outro ser preso não, que não vai não. Para ser preso é ação penal. Lei. Constituição Federal Brasileira. Artigo 226. Vai nós estar estudando a Bíblia, vamos estudar a Constituição. Se é de acordo com a Bíblia, fazer igual Paulo. Aquilo que está de acordo com a lei, com os profetas, a gente crê. Olha, a família, base da sociedade e base da igreja, porque a igreja também é constituída por famílias, tem especial proteção do Estado. Você sabe por que isso? Porque a família é anterior ao Estado. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou uma família. O Estado brasileiro. O Estado não existia de forma alguma. Foi existir muito depois, se formar a nação. O que é Estado? É você formar a nação, colocar governante e colocar leis. Isso é um Estado formado. Tá? É o que diz mais. Vou dizer para você, é importante vocês terem isso aqui em mente. Tem gente que vai chegar. Se você tiver coragem de dizer que casamento de homem com homem está errado, e casamento de mulher com mulher também, casamento de parente está errado, vocês têm que conhecer a lei também. Você vai dizer, está na lei, poxa. Para efeito da proteção do Estado, o Estado, o governo, o executivo, presidente, prefeito, governador, o legislativo, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, tudinho, juiz de onde for, todos eles, para efeito da proteção desses, o Ministério Público entra, é reconhecida a união estável entre, como é dizer aí?
o homem e... Vou falar com vontade. O homem e a mulher. Se alguém perguntar, você diz, ó, tá na Bíblia. Como é que diz lá o texto? Bora voltar um pouquinho. Voltar. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Se apegará ao outro homem? Não, se apegará à sua mulher. E a sua mulher vai se apegar ao homem. É assim que está na Bíblia. Né? Gênesis 2, 23 e 24. Aí comecei a falar, vocês são aquele povo fanático, vocês não entendem nada. Que a Constituição diz o contrário. Olha o que é a Constituição. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Não tem negócio de homem com homem, não. Entre o homem e a mulher. Aí você vê... Que ligou? É. Entre o homem e a mulher. Aí você vê... Eu falo logo, né? Qualquer coisa, né? Aí vem o Supremo Tribunal Federal, que são maiores que a Constituição. Era para ser guardião dessa Constituição aqui. Mas eles são os donos, pelo jeito. Que eles disseram, não. União estável pode ser reconhecida entre homem e homem. O que é que diz? Entre o homem e a mulher. Tem dois sujeitos aqui, ó, nesse pedaço. Aqui tem um sujeito, na oração aqui, no texto, que é no português aí, o menino aí. O sujeito tem o Estado como sujeito, e tem o homem e a mulher. Não tem dois homens, nem duas mulheres. Entre o homem e a mulher. Como entidade familiar. Você sabe por que é isso? Vamos pensar para ficar bem fácil. Por quê que isso é reconhecido o homem e a mulher como entidade familiar? Bem simples. Homem com homem gera filho? Não. Mulher com mulher gera filho? Me diz o que aconteceria se todos os casais fossem homossexuais. Acabaria o mundo, entraria em extinção. A forma que tem do mundo não entrar em extinção é o relacionamento sexual. É a geração de filhos, mesmo nos animais. É assim. Mas eles têm outro método. O meu menino tem uma irmã que ela mora com outra mulher, mas aí ela agora está grávida, engravidou para poder ter um filho mais mulher. Essa é a questão. De quem é o filho? Mulher. Foi um homem, foi um sêmen que juntou com um óvulo. Não tem como um sêmen com um sêmen. E o inimigo, né? Né? Não, o argumento, se você parar para olhar, eles vão criar muitos argumentos. Mas se você buscar na Bíblia, se você buscar na Constituição, e se você buscar na ciência, a ciência diz: o sêmen com óvulo gera um bebezinho. Sêmen com sêmen não gera bebezinho, e óvulo com óvulo não gera bebezinho. O que acontece? Entra em extinção. Isso não é preconceito. Isso é conceito. Isso é ciência. Ciência, Bíblia e Constituição. Aí, daí a desejar o mal para o povo é outra coisa. Nós estamos falando o que diz a Bíblia. Ninguém está desejando morte para ninguém. Isso é o que os extremistas fazem. Nós defendemos o casamento conforme a Bíblia e a lei estão dizendo aqui para nós. Tá? Aí se alguém perguntar, irmão, você concorda com o casamento de homem com homem? Atenção, alguém pegar você nessa aqui, que você não passar na prova. Eles perguntam assim, irmão, você é a favor do casamento de homem com homem? Não. Não sou não. Porque a Bíblia conta que não, mas as leis são a favor disso. Não, a Constituição diz, no artigo 226, parágrafo 3 da lei maior do país, a Constituição, fala que o Estado protege e reconhece a união estável entre o artigo definido, o homem, e artigo definido novo, a mulher. Entre esses dois. Não coloca nenhum terceiro e não coloca entre o homem e o outro homem. Entre o homem e a mulher. Para quem conhece português, isso aqui, mas para a Suprema Corte do país, Deus me livre, português não existe. É triste. Devendo a lei facilitar a sua conversão em
casamento. No ordenamento jurídico brasileiro, na lei brasileira, eles fazem diferença entre união estável e casamento. Eles defenderam a união estável entre homem e homem, mas aqui diz, ó, união estável entre o homem e a mulher. E o Estado deve facilitar que isso vire um casamento. E de acordo com a lei, é civil, pelo Estado é civil e é gratuito. Pelo Estado, casamento civil. Né? Quando fala de Estado é civil, então é civil e Agora gratuito. não tem que pagar, não. Agora não tem que Segundo pagar. a lei é civil e é gratuito. Agora estão passando a perna em alguém aí. Até onde eu vi na lei é civil, o casamento, a celebração do casamento, no civil, ela tem que ser gratuita. É lei. Eles cobram. Mas eles cobram. Só se for para cobrar para fazer alguma coisa, para publicar alguma coisa. Mas para você realizar o casamento no civil, é gratuito. Tem na lei. Mas eles cobram. Você pode pegar a lei. O meu foi pago. Você pode pegar a lei. A lei diz que é civil e é gratuito. É porque eu não coloquei esse pedaço porque a gente O meu não. não foi pago porque eu casei no comunitário. Foi, né? Foi pago, foi barato. O certo é esse. Ele não dá não, ventilador. Ah, ele é. Parece dele. Vamos lá. Você tem que botar. Olha só. Código Civil brasileiro. A gente pegou a Constituição, a gente pegou a Bíblia, que é a lei maior de todas. Pegamos a Constituição brasileira, que é a lei maior do Brasil. Pegamos o Código Civil brasileiro. Não está envolvendo prisão aqui. O Código Civil é... As penas aqui são multas, são restrição de direitos, você não pode votar, você não pode passar em concurso público, essas coisas. Aí diz aqui, artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. De novo, tá vendo? União, entidade familiar, união estável é igual a homem e mulher. Pela lei. Configurada, olha isso aqui, na convivência pública. Quando diz ali, ó, você aceita o fulano tal como seu legítimo esposo? Aceito. Você aceita o fulano tal como sua legítima esposa? Aceito. Alguém aqui neste lugar que seja contra esse casamento, para agora ou cale-se para sempre. Alguém pode dizer, pai, esse homem já é casado, sua esposa dele. Problema. É por isso que eles perguntam aquilo. E agora tem que colocar no jornal e passar não sei quantos dias. Essa é a questão. É justamente por isso, porque tem na lei dizendo. Vamos já falar do segundo casamento. Pois é. Já sendo casado. Configurada na convivência pública, contínua e duradoura. Ou seja, o Estado ele reconhece, mesmo que não é casado, no civil ou no religioso. Especialmente no civil, que é a alçada do Estado. Pessoas que viveram juntas, como o pessoal diz, durante 5 anos, por exemplo, 3 anos, eles reconhecem como união estável e dali eles já têm direito diante do Estado. Por exemplo, direito previdenciário, direito à pensão por morte, já tem direito. Aí o Estado, de acordo com o artigo 226, parágrafo 3, ele facilita o casamento. Por que eu estou citando isso aqui, gente? É porque vão pegar nós justamente nesses pontos. Vão dizer que a lei do país está indo contra o que a gente está dizendo. Aqui a gente tem argumento. Pelo menos um pouquinho. Vai chegar um ponto que não vai valer nada. Mas enquanto nós soubermos isso aqui é bom. Vai passar o gema e diz, não, mas porque tu disse que o homem comum não pode casar. Eu disse, não sou não, meu querido. Falei, ele está dizendo. Tem a Constituição, tem um Código Civil, tem um Código Penal, tudo está dizendo. Não é eu não. Configurado na convivência pública, contínua e duradoura. Isso aqui é em relação à união estável. Não é ainda em relação ao casamento. Mas se você entender o anterior, você percebe. A união estável é entre homem e mulher. E deve ser facilitado que vire casamento. Logo, se a união estável deve virar casamento, e a união estável é entre homem e mulher, o casamento é entre homem e mulher também. Parágrafo 1º. Pequena erro de digitação. A união estável
não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Não tem união estável. Vamos lá. Mais um. Aula de direito hoje, de graça. Mas sai todo mundo de advogado. Na causa de Cristo. Não podem casar os ascendentes. É só um detalhezinho. Os ascendentes com os descendentes. Pronto, agora facilitou. Ascendente, pai, mãe, ou avô e avó também, com os descendentes. No caso do pai, com o filho. No caso do avô, com os netos. Não pode. Não pode. O Estado não deve, é obrigação do Estado, não deve facilitar o casamento de avô com neto, de pai com filho. Não deve. E tem outros, aqui é muito aí. Eu coloquei só os de maior de Estado. Por quê? Porque tem uma lei de um partido do cão. Eu falo que é de verdade, não estou mentindo. Do cão partido. Dizendo que pode haver casamento entre pessoas, não importando relações consanguíneas. Ou seja, pessoas do mesmo sangue. No caso, eu e minha mãe somos pessoas consanguíneas. Eu tenho o mesmo sangue que ela, tenho o mesmo sangue que meu pai. O menino tem o mesmo sangue que os pais deles. Tem o mesmo sangue que os avós deles. É o que as pragas agora estão dizendo. Não tem nada a ver, pode casar. Pai com filho, mãe com filho, avô com neto. Pode casar, tem nada a ver não. Tio com sobrinho. Aí vai lá, se a Marininha tem o sangue da mãe dela. E ela tem uma irmã, tem o mesmo sangue, né? Naturalmente. Aí essa Maria tem um filho. Aí o irmão dela também tem outro. Oxê, o sobrinho casar com um tio também vai ter o mesmo sangue, né? Não consegue. Quem não tem o mesmo sangue é eles dois, por exemplo. Não tem. O nosso sangue é misturado. É a mãe não, o pai era primo legítimo. Filho duas irmãs. Aí ficou sangue, do mesmo sangue. Ficou o mesmo sangue, não tem sangue de fora. Da família do outro. A mesma coisa, Olha. não tem sangue de fora não, é só da família mesmo. Olha o detalhe aqui. A gente falou desse detalhe aqui só para deixar vocês preparados. Porque ali está dizendo que não pode ter esse casamento. E os filhos do diabo estão querendo dizer que pode. Estão querendo aprovar pedofilia. Porque um pai tem relação sexual com o filho, com a filha, é pedofilia. É, meu Deus, um tio com um sobrinho, com a sobrinha, pedofilia. É, praga esse povo. Nos converter. Se ouvir, vamos se converter, vamos aceitar Jesus. Aí, ó, olha o que diz aqui, ó. Observa aqui, por favor. Atenção. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos. Tipo, olha o impedimento aqui. Não podem casar quem? Ascendente com descendente. Seja parentesco natural, de sangue ou civil. Filho adotado não pode. Não pode. Você já ouviu falar na Bíblia da lei do levirato? Lei do levirato. A mãe tem 9 filhos. Eu sou caçula. De repente eu me caso, aí eu tenho um irmão um pouco mais velho que eu, que é o Sérgio. Quase se vê mais irmão. De repente eu casei. Aí eu morri por uma causa. De acordo com a lei do levirato, que existia antigamente, não existe mais. O Sérgio tinha a obrigação de casar com a minha esposa, com ela ter um filho para ser meu descendente. No caso assim, só se ela não tivesse filho, né? Isso. Se ela Esse tivesse caso. filho, não precisava. Não precisava porque já tinha descendente. A lei do levirato era para gerar o descendente. E não era todos os filhos. Era só o primeiro. Os outros filhos eram dele. Na verdade, naturalmente, todos eram dele. Mas, no lado civil, na lei do levirato, que era uma lei civil, o primeiro filho era meu. Devia carregar o meu sobrenome. Jorge Pereira de Araújo. E aí, o nome da minha também é basicamente a mesma coisa.
Ao segundo filho, aí pegava o sobrenome do meu irmão, quer pegar a Silva, porque o sobrenome é diferente. Entendeu? E tem diferença. Tá? Entendido, né? Quem está no caminho? O outro que não pode casar e o Estado não deve apoiar. Pessoas casadas. Pessoas casadas. Mas tem bigamia, não tem? E agora o STF está querendo aprovar a bigamia de novo. Uma instituiçãozinha perigosa. Esse STF. Pessoas casadas não podem casar. Por isso que deve ser público, contínuo e duradouro. É testemunhado. Não é escondida não. É público, é notório. Nem a união estável pode ser reconhecida. E nem o casamento de uma pessoa que já é unida com outra ou de uma pessoa que já é casada. Nas duas situações. Tá? E biblicamente, vamos jogar o princípio bíblico. Uma pessoa que separou e não foi por adultério, para Deus ela continua casada. Se fosse misturar duas leis, ela não poderia casar no civil enquanto fosse casado no celeste. Não deveria. Juntar nas leis. Né? Vamos lá? Terminando o curso de Direito aqui. Olha. Rapaz, se algum dia alguém me pedir uma ajuda nessa área, eu vou passar esse curso bem para eles. Dizer que vocês aprenderem. Olha como é sério. Código Penal. É pena. É prisão. Artigo 235 do Código Penal Brasileiro. Contrair alguém sendo casado. Novo casamento, pena. 2 a 6 anos de reclusão. Vamos colocar na situação. Eu sou casado com Rebeca. Olha o nome mais bonito da Bíblia. Não falo de casamento, né? Rebeca. Estou casado. Aí de repente eu vou casar com outra mulher. Vou viajar para São Paulo. Lá eu arrumo uma mulher e caso. Se a justiça souber, eu que sou o casado, 2 a 6 anos de reclusão. Parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, aí já está falando da outra pessoa. Tem eu e Rebeca casado, tem uma mulher que não era casada, aí eu casado com Rebeca, eu vou para São Paulo e caso com essa outra mulher, Júlia, um exemplo, né? Casei com ela. Se ela souber que eu era casado já, e casar comigo, olha a pena para ela. 1 a 3 anos de reclusão. É pior para mim porque eu estou casando a vergonha para minha esposa. Estou quebrando um voto conjugal. Ela não está. Ela está cometendo adultério. Querendo ou não, a lei ainda está punindo adultério. Acabou o curso, viu? Mas isso aqui é importante para a gente entender. O pessoal vai pegar firme a gente. Se a gente for defender, se não quiser defender também, pode ficar tranquilo, dúvida de consciência tranquilo, ficar bem relaxado, que não vai ter problema não. Mas se for defender isso aqui, você pode preparar, meu, que vai pegar, é pesado. Aí tem mais, rapaz, eu gostava de fulano e tal para de falar com você, a polícia começa a passar perto da igreja olhando assim meio doido, o que é que eles estão falando. Na hora que ele falar de casamento homossexual, de adultério, de bigamia, nós passa a pulseira deles. Pensa que vai ser assim? A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura do casamento. A figura do casamento ela representa a união de Cristo com a igreja. Cristo, personagem masculino. Não chamo a Cristo, eu chamo o Cristo. Cristo, personagem masculino. A igreja, personagem feminino. Homem, mulher. Não é homem e homem. Não é o Cristo e o igreja. Nem a Crista e a igreja. É bagunça. Então, essa íntima e sagrada relação de Deus com a sua igreja é representada sob a figura do casamento. Daí a seriedade que ele tem que ter. Casamento. O povo hoje, meu Deus, parece que para se salvar tem que casar. O povo pensa assim: eita, se eu não me casar, eu me salvo. Eu tenho vontade de casar, mas rapaz, se não for para casar também, deixa.
Porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu não casar, eu não salvo. Mas às vezes acaba que casando se perde. O cara deve ter ficado solteiro. Porque o povo pensa que só é abençoado se for casado. Não. Jesus era solteiro e era abençoado. Né? Era a própria bênção de pessoa. Né? A pessoa hoje casa, descasa, casa, descasa. Os casamentos de Júlio desigual era enrolado. É um perigo. Casamento, quando dá certo, rapaz, vai ser uma maravilha. Eu não sou casado, mas por exemplo, eu sei que vai ser uma maravilha. Quando eu casei era Júlio igual, né? Que era os dois da bagaceira. Aí eu me entreguei para Jesus, aí ficou Júlio desigual, péssimo desigual. Às vezes o povo precisa ouvir mais desses testemunhos, que o povo não. O povo entra no jogo desigual. No começo a pessoa não vê, porque o sentimento tá. Pensa que é só rosa. Os casamentos hoje são baseados em filmes. Sabe? A gente estudou quarta-feira passada sobre a questão da contemplação. O pessoal lê muita revistinha romântica, vê muita novela, muito filme romântico, aí vai casar, pensa que é aquela magia toda. Vai passear no bosque. Não entende que o casamento não é aquilo ali não, o casamento é dentro de casa. Encontrar o lobo mau. Né? Essa é a ideia do povo. Os jovens, principalmente, ele mais diz. O jovem nem sabe da fralda direito, já quer casar. Não tem nem idade. Não sabe de nada. O homem não sabe nada, a mulher não sabe de nada. E os dois que não sabem nada querem se juntar. Vão saber o quê? Em vez de se tornar, ela disse, tem que pegar mais experiência. Tem que ficarem mais maduros para terem noção do que é a escolha do casamento, essa decisão. Aí ficar só assistindo um filmezinho e pensa que é. Aí por isso que há muito divórcio, adultério, porque casa pensando que é uma coisa e no final é outra. Aí, como é que eu posso dizer? Se decepciona, né? Você com a expectativa lá em cima. E do tamanho que a expectativa é a decepção. Você bota lá em cima a expectativa e a decepção é. Você já chega dizendo, rapaz, não vai ser isso tudo, vai ter dificuldade, não sei. Quando vem, você já diz, não, mas eu sabia que ia ter esses problemas. Aí não. Vai com muita expectativa, não é do jeito que pensava, não dá com 2, 3 meses, 1 ano, tá separando. Aí daqui a pouco casa de novo a peça. De novo do mesmo jeito. O meu sobrinho de 14 anos vai ser pai. Hoje em dia tá lastrado assim. E a menina tem 20 anos. Ó, grande conflito. Página 381. Isso aqui que nós estamos falando, nós estamos desenvolvendo. Bíblia, lei, ciência. Aquilo que você observa. Se você sair na sua porta assim e ficar parado assim, pulando uma meia horinha assim na porta, você vê os casais. Uma criança com outra criança carregando a criança no berço. Né? Você vê lá, carregando o luzinho. Você olha assim, você não tem condição. Sabe fazer alguma coisa de casa? E esse menino, fez alguma coisa na vida? Não. É criar os avós. O Senhor uniu a si, a ele, o seu povo, por meio de um concerto solene, um matrimônio, prometendo-lhe ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser dele. É a união, é dizer assim, ó, você promete amar e respeitá-la durante todos os dias enquanto você viver, na sua doença, na alegria, na tristeza, né? Aquele negócio lá que ele cita lá, os votos matrimoniais. Não é assim? O Senhor disse, ó, eu aceito. Enquanto for fiel a mim, eu serei fiel. Nós vamos ter o nosso relacionamento. Eu não vou quebrar a aliança não. Você permanece fiel que eu estou aqui. E a igreja disse, e não foi só uma vez não. Israel falou foi mais de uma vez. Igual aqueles adúlteros, terror. Trai uma vez, aí diz, não, então trai mais não, perdoa, trai de novo. Eu sei que tem aquele que se arrepende. Eu sei que é todos os casos não.
Mas acontece assim, igual Israel fez. Traiu, o Senhor perdoou. Traiu, o Senhor perdoou. Traiu. Moisés lá no episódio do bezerro de ouro, ali foi um adultério. E Moisés pediu, Senhor, tem misericórdia, não nos abandone, Senhor. Tá bom, vou perdoar. Perdoou. E depois Israel fez o quê? De novo. E depois, de novo, e depois de novo. O Senhor, quando deu carta de divórcio para Israel, meu amigo, foi depois de muita. O Senhor tentou muito. Então, o Senhor uniu a si seu povo, e esse povo, essa igreja, seria sua esposa, enquanto fosse fiel a ele. Ele prometia, eu serei teu esposo. Quando for fiel a mim, essa relação vai se manter. Agora, se quebrar o voto, e Deus não tem misericórdia, ainda perdoou, mas por causa da teimosia, o Senhor acabou despedindo Israel. Existe o adultério literal e existe o adultério espiritual. No caso de Israel, ao adorar o bezerro de ouro, eles estavam cometendo um adultério. Eles estavam dizendo, eu tenho um esposo que é Deus, mas aqui eu arrumei um outro Deus que é esse bezerro de ouro, que nem se mexe, não faz nada, me tirou do Egito. É o adultério espiritual. Esse é o adultério espiritual. A pessoa às vezes quebra o 7º mandamento e nem diz, não, eu não adulterei, não adulterou. Está adorando outro Deus e é adultério. Só que é espiritual. Uma pessoa solteira comete adultério por quebrar o seu voto com Deus. O adultério é de várias formas. O mandamento do adultério ele engloba tudo isso. Fornicação, todas essas coisas. Tá? O pensamento impuro com outra pessoa. Efésios 2:19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Como é que o pessoal diz hoje em dia? Eles serão felizes? Para sempre. O intuito do Senhor era desposar Israel e ficar com Israel para sempre. O povo hoje casa para ver se dá certo e se não der certo. Deu algum probleminha, pode ser qualquer coisa. Se a mulher queimar um pouquinho de arroz, ficar meio fogueado, já tá. O homem já está dizendo, Rat, bora, começar a arrumar e fazer comida. Já começa assim. O homem amanheceu com um bafozinho, não vou aguentar não isso aqui. Vai embora. Não é assim hoje? Toda besteira. Você vê as casas, é só no grito, né? É desse jeito. Mas o Senhor disse, ó, eu desposar-te-ei comigo para sempre. Meu voto é para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. A minha união contigo tem princípios. Eu não vou violar meus princípios, não. Meu caráter, não. Por se manter fiel a mim, eu vou ser teu esposo. Agora, senão, cuidado. Mas e quem é essa pessoa que está falando aqui? Quem é esse ser? É o mesmo daqui, ó. Basicamente é como se Paulo estivesse interpretando esse texto aqui. Porque o pessoal diz que não, aqui é o Pai. Deus o Pai. É o Pai de Cristo. Mas é que ele diz, ó, Paulo, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, Cristo. Ou será que no Antigo Testamento era um marido e no Novo Testamento é outro? Então eu sei, o cabeça da igreja sempre foi o mesmo, né? Toda a história, não estou me falando. Que a igreja tem 2 cabeças. Tem um cabeça que é Jesus. Jesus Cristo. Cristo tem um cabeça que é o Pai. Mas o cabeça da igreja, o marido da igreja, é Cristo. Tem gente que professa tanto adorar a Cristo, quando a gente quebra o voto matrimonial, por exemplo, com a esposa, ou a esposa com seu esposo, está quebrando esse mesmo laço aqui, está dizendo isso. Que o voto conjugal, por exemplo, entre Cristo e a igreja não tem valor nenhum. Porque a igreja não está disposta a honrar esse compromisso. Ainda no Grande Conflito, página 381.
a infidelidade da igreja para com Cristo, o fato da igreja cometer um adultério espiritual, permitindo que sua confiança e afeição dele se desvie. Está vendo o que é adultério espiritual? Eu estou olhando para Jesus, é o meu Senhor, meu Salvador. Agora começa a desviar a minha atenção para outras coisas. Eu tiro do foco. E consentindo que o amor às coisas mundanas ocupem a alma, é comparada com a violação do voto conjugal. Então é adultério. Bem simples, é adultério. Tem um adultério aqui no plano natural, né? De um homem com a sua mulher, da mulher com seu esposo. E tem o adultério espiritual, que é quando a igreja trai a Cristo. Porque Cristo não trai a igreja. Aí só tem uma mão aí. É Paulo que diz, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, né? Deus é verdadeiro. Jesus honrou o pacto. Quem pode não honrar é o ser humano. Mas Cristo honra. Assim não são mais dois, mas uma só carne. São um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas é o que Deus ajuntou. Hoje em dia tem um bocado de casamento que é na igreja, mas não foi Deus que juntou, não. Pode ter sido o pastor. Ou o padre lá que juntou. Deus está longe. Quando o casamento não acontece nos critérios de Deus, não foi Deus que disse. Abençoe. Mas mesmo assim não pode divorciar, não. Não precisa assim, não. Você assumiu aquele compromisso diante de Deus, diante dos homens, você tem que respeitar agora. É por isso que o casamento é sério. Eu vejo, por exemplo, a mulher dizendo assim, algumas, né? E, irmão, mas ser submissa ao meu marido é terrível demais. Essa é a questão, por isso que é sério. Você se unir a um homem que não é temente a Deus, aí ele passa a submissão e sai penal. Não podemos ser submissa, não, mas tem a regra para ser a submissão, é no Senhor. Não é toda coisa que eu mando fazer aqui. Quando ele estiver no Senhor, quando ele exigir da senhora uma coisa justa, aí se a senhora não for submissa, a senhora está pegando. Mas quando ele pede algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você tem direito e obrigação. Ele pede para não cozinhar as carnes dele, que eu não cozinho, eu não estou pecando. Olha, voto matrimonial, que é o que é isso? Elos que enlaçam dois indivíduos com vínculos que nada a não ser a morte deve separar. Agora aqui é a questão, há um contexto para isso. Enquanto não haver adultério, que aí começa você imagina que é uma relação. Irmão, o pessoal hoje em dia tem essa tese ainda. É só a morte. Aí tá lá o casamento, o homem trai. 1, 2, 3, 4, 5. E a mulher, é só a morte dele. Porque pega um texto e isola. Que a Bíblia diz que é só a morte. Só que ela também põe uma exceção a essa regra. A regra é só a morte. Não é? Você como tem regra não matarás, não tem? E Deus não mandou Moisés matar os idólatras? Lá do bezerro de ouro? Não matarás? Tem exceção. Aqui também tem uma exceção para essa regra. Maurício, se Deus um dia tivesse um marido dele me trair, se eu continuasse morando com ele. A escolha é sua. Mas eu não estaria adulterando, não. Não, nesse caso não. Nesse caso ele adultera. Por quê? A senhora é casada com ele. Certo? Ele quebra o voto conjugal. A senhora está tendo relação com o seu marido. Há um voto conjugal. Quem está quebrando é ele. O que a lei diz não é você tem que separar. A lei diz, você pode. Você tem direito. Você faz o que quiser. Entendeu? Diante de Deus, a senhora é inocente. O culpado é ele. Na lei levítica, ele morria. E a mulher que deitou com ele, morria também. A senhora ia morrer por quê? Então, se quem cometeu foi ele. E quem está cometendo adultério é a outra que está deitando com o seu marido. Aí tem a questão do perdão também, né? Tem a questão do perdão. Esse é o exemplo que eu dei. O Senhor perdoou diversas vezes Israel.
Ah, irmão, então quer dizer que eu tenho que contar que tem vezes que Deus perdoa Israel e perdoa ao mesmo tempo? Não. O texto é claro. Se foi quebrado o voto conjugal, tem pleno direito. O Senhor poderia ter despedido Israel na primeira. Ai, acabou. Deu várias chances. Mas se ele tivesse despedido na primeira, ele já tinha razão. Ou não tinha? Só dissesse, ó, o Senhor despediu. Ele disse, por que eu despedi? Você não estava dizendo de ouro, não? Nem outro Deus, não? Você não quebraram o voto? Então, falei para vocês. Se vocês fossem meus, eu seria o Deus de vocês. Se vocês não quiserem, então, agora, vamos para lá. Tinha direito. Assim como se, por exemplo, no caso que a irmã citou, se a senhora é casada, seu esposo trai, ficou notório, tá claro, foi traída, tem todo o direito de separar. E o povo vai dizer, você foi certinha, porque ele traiu. Agora, separar por qualquer motivo, é o que a Bíblia diz, aí não. Porque o povo hoje separa por besteira, rapaz, qualquer coisinha mínima. Ela tá com vontade de pegar outra pessoa mesmo. Porque o povo hoje é assim, tá casado, mas com vontade de ficar com o outro. A maioria, o pessoal do mundo. Se liga nessa não. Não, da igreja também. O da igreja também. Tô falando assim, os filhos de Deus não. Tem um mundo na igreja que é desse jeito mesmo. Verdade. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Enquanto esse cidadão aqui está fiel ao voto conjugal, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo. Enquanto ele vive. Agora, quando ele quer o voto conjugal, ele está dizendo, não quero ser marido dessa mulher. Tem uma lei que diz isso. Em Israel nós tinha-se a lei religiosa, que era a lei do adultério, né, os mandamentos, e tinha a lei civil. Tinha punição para adultério. Na lei dizia que o adúltero e a adúltera seriam mortos. Mas para você ver como o povo era esculhambado, mesmo os sacerdotes, no caso da mulher adúltera, quem foi levado para ser apedrejado? Só a mulher, né? Mas o povo não disse, eis que esta mulher foi pega em flagrante. Flagrante adultério. Rapaz, peguei o Maurício roubando, ó. Bem no ar. Você viu. Foi visto. Flagrante adultério. Saiu de dentro da casa do homem, então você não é homem, não? Ele disse, ó, flagrante adultério, pô, pega a mulher. O outro tinha que dizer, pega o homem também. Porque é para morrer os dois. Pegaram só a mulher. Mas olha como a lei, na verdade, aqui, ela serve para proteger. Para proteger a instituição do casamento. Mas aí você pega um marido que vive todo o tempo traindo a mulher. Aí você diz, não, isso aqui você pode divorciar. Porque ele quebrou essa lei, ele quebrou esse voto. Esse voto conjugal público. Mas se falecer o seu marido fiel, não é marido adúltero não. Adúltero pode separar mais. O seu marido fiel, aquele que está cumprindo o voto, o marido é esse. Ele está cumprindo o voto, de acordo. Fica livre para casar com quem quiser. Desde que seja o Senhor. Irmão, se a gente perdoar e não quiser mais ele, assim, por exemplo. Está os dois na mesma casa, mas eu tenho o direito, assim, eu posso perdoar ele e não querer ele mais. Perdão, tá no copo assim. Pode perdoar. Ah, irmão, porque disse que eu não perdoei, então. Entendi a situação. Entendeu? Entendi. Pois é, eu queria saber se eu estou certa ou se eu estou errada. Se eu perdoei ou se eu não perdoei. É colocado diante da senhora duas opções. Ou perdão, ou separação. A senhora perdoou? Escolha sua. Perdoei, mas não quero mais. Acontece isso muitas vezes. Acontece mesmo às vezes de a pessoa estar casada, ser traída, a pessoa separa e perdoa ainda. Estou falando do outro tipo de perdão.
Tem o perdão que você fica lá junto, mas tem esse perdão que você separou, mas perdoou. Você disse, não, pronto, você pediu perdão, você está perdoado. Você não ficou com aquele rancor no coração. Olha, não foi. Você está no seu direito. Não é pecado não, né? Pois é, aí nós dois dormimos na mesma cama, moram na mesma casa, mas nós não tem nada um com o outro. Aí ele disse, Seria uma separação um pouco estranha. Separação de Separação é separar, inclusive a cama. pois é. Pois a gente não se toca, nem quando vai passar um pelo outro, não faz assim, ó, pra não encostar. Mas continua sendo seu esposo. Rapaz, sim. Essa é a questão, porque mesmo que a senhora tenha alguma relação com ele, é seu esposo. Entendeu? A senhora não comete adultério, cometeria adultério assim. Não está aqui, ele não está aí, mas eu perdoei. Mas ainda estando casada, não conheço uma pessoa, entendeu? Se for querer consumar um novo casamento, é adultério. E mesmo que tenha relação, sem se casar de novo, é adultério. Pra mim, ele é uma pessoa estranha, só que eu não quero o mal dele, quando ele adoece eu cuido dele. Às vezes eu deixo de vir para a igreja, ele sabe, para cuidar dele. Mas na hora de homem e mulher, pra mim, quebrou, acabou, não existe mais. Pra mim. Essa é a situação. Porque ainda que a senhora venha a ter no futuro relação com ele, a senhora não está pecando porque é seu marido. Entendeu? O pecado seria se a senhora tivesse relação com o outro, ainda estão casados com ele diante da lei de Deus e da lei dos homens. Aí, perigo aí. Aí no caso, se ele adulterar, eu estou sendo culpada, será? Só perguntinha boa. Tem um texto de Paulo que ele fala da questão de não ficar muito tempo longe do outro, né? Para não dar lugar, né? Parece que não dar lugar à tentação. Tem essa questão também. Pois é, eu fico assim. Mas ele já te traiu? Se ele já traiu antes, né? Você já traiu ela. Ele tem filho lá de fora. Nós estamos com 27 anos e ele tem um filho de 19. Quer dizer, os que eu sei, né? O que eu sei, né? As outras traições não teve filho. Eu acho que não teve filho, só isso. A questão do perdão como o pessoal diz, é facultativo, é algo pessoal. Eu não posso dizer para a senhora, perdoe. A senhora tem que perdoar, a senhora não pode separar. Ele nunca pediu perdão, mas eu perdoei. É uma pessoa, né? Porque às vezes aí fica aquela pressão, né? Perdoa, separa de novo. A decisão que era, né? Tem que Porque às vezes, aí eu dou um conselho, você separa, depois quer voltar de novo. Aí o ruim fica eu. Eu digo, não, a Bíblia lhe dá essas duas escolhas. Ou casa, ou separa, ou perdoa e continua. Mas nesse caso que ela está falando, ele já traiu ela antes e ela ficou casada com ele. Se ela separar, ela pode casar? Não, mas eu não quero casar, não. Só assim. Pode ou tá traindo? Caso tenha havido a quebra da aliança, Da quebra da por aliança. meio da infidelidade, e depois, vamos dizer, houve essa quebra, né? E depois ele vai, de repente, com essa infidelidade para lá, e depois se resolve juntar com ele. Também não é lícito, não. Ou seja, não convém. É pecado, né? Quando de repente acontece a infidelidade, ele com a mulher lá. Mas depois houve essa separação e depois ela resolve manter de novo o relacionamento anterior. A separação do caso. Ele sai de casa, né? Sim, exatamente. Mas pela lei ela divorciou e volta. No caso aí, houve a infidelidade do esposo. Aí de repente ela pode perdoar e continuar com ele porque é esposo dela. Mas tem uma regra, segundo está escrito, que depois dele de repente está para lá, depois ela resolve
trazer de volta, depois que já tiveram. Essa no caso dessa separação que houve não foi divórcio. Não. Não, só mesmo. Não, mesmo tenha sido. Não tem nada de situações. Mesmo tenha sido. Eu vou ver aqui o texto aqui. Assim, eu mais o pai dos meus filhos, nós somos separados. Nós não somos divorciados. Ele tem uma esposa. Se ele chegar a se separar e eu quiser voltar com ele, é pecado. Não é? É onde está o detalhe. É o que eu estou querendo chegar no texto aqui, para mim não falar de mim mesmo, entende? Porque às vezes, não, o esposo é meu. Mas olha que não é só bem assim, não. Ele faz o que ele bem entende para depois você traz ele de novo. Não, de repente você vai cometer um pecado agora. Você até estava no seu direito, de repente você pode perder seu direito em relação a esse questão. Porque a gente já estava há muito tempo de separação de corpos, né? Aí um certo dia eu estava na banca, eu até falei para a Fabrício, ó Fabrício, já estava com ela lá em cima da minha cama e tal. Aí depois disso aí eu criei nojo, mas um nojo tão grande que não tem mais como acontecer. Entendeu? Aí ele disse, não, mas eu sou homem, tu não me quis, tem quem queira. Ele disse assim. Então, eu acho que... Então, agora fiquei na dúvida. O apóstolo Paulo também diz que o seu corpo pertence a ele e o dele pertence à senhora. O que acontece muitas das vezes, a infidelidade, é exatamente porque um nega o que é direito do outro. Correto, disse que eu sou a culpada porque eu não mas isso também não justifica, né? A fidelidade para com Deus está em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. E se fosse a primeira vez que ele tivesse traído também, não era? Exatamente. O problema é que as pessoas hoje querem separar por besteira, por briga, por quê, né? E onde nós devemos ter o cuidado exatamente na escolha. Se você fizer uma escolha em conformidade com os Espíritos, você não vai ter nenhum desses problemas. Porque no princípio não era assim não, mas hoje tem situação que as pessoas nem sequer sabem escolher. Quando começar a aprender a ouvir o conselho de Deus nas escolhas, o homem vai ser fiel, a mulher vai ser fiel. E Raimundo, a bagaceira que eu fiz de casamento antes, e eu deixei de mão, e me arrependi, pedi perdão, não fiz mais, está perdoado. A questão da infidelidade aí já... Não fui infiel. Pois é, a infidelidade é uma coisa, essa questão... É porque eu casei mais de uma vez. Casado no papel, Isso. mas a fidelidade da parte dele? Sim. Pois é o que está sendo tratado aqui hoje, né? Só tem um meio legal em que você possa dar a carta de divórcio, quando é o adultério. A regra é até que a morte separe. Isso aí um promete fidelidade para com o outro, até que a morte separe. Entre Deus e a sua igreja é exatamente o que deve ser entre o marido e a mulher. Esse símbolo, ele é uma realidade, né? Agora, por exemplo, Deus ele já promete logo que é fiel. Deus é fiel. Vocês viram o Maurício citando o texto. Enquanto a igreja prometesse ao ser dele só, ele prometeu que ser o Deus deles. Mas se a igreja for infiel, não pense que Deus vai permanecer com a igreja como esposa dele todo o tempo, não. Senão, se fosse assim, Israel ainda era a igreja de Deus. Israel como nação. Suponhamos que a igreja adventista do sétimo dia, com o povo escolhido para dar a mensagem nesses últimos dias. Suponhamos que essa igreja repita a infidelidade que Israel no passado cometeu. Vocês acham que Deus vai agir diferente? Será que ele não tem um princípio para esse tipo de coisa? Tem. E se porventura ele agora consegue agora um outro povo, e esse outro povo também é infiel, vocês acham que também não existe o mesmo princípio ou tem outro tipo de princípio?
o princípio é o mesmo. Então, quem for infiel, que vai pagar pelas consequências. Nessa história, Deus é fiel. A promessa dele continua de pé. E agora ele está dizendo para cada um de nós, como sua igreja: se vocês forem fiel, eu serei fiel para com vocês. Eu serei Deus de vocês. Se você não for fiel comigo, eu não serei Deus de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu serei o cabeça de vocês, se vocês se submeterem em tudo a mim, porque é tudo no Senhor, né? Como o homem quer submissão sem ser o Senhor, vai-se um monte de coisa errada. Porque querem submissão, mas eles mesmos não querem se submeter ao Senhor. Aí, resumindo, eu estou certa ou estou errada, gente? Então, resumindo, eu ainda estou caçando deixa o Marlon terminar. Quando ele terminar o estudo, a gente vai precisar daqui mais, né? Eu também quero ver esse texto. Eu fiquei curioso porque eu também acho que eu não vi. No caso, o homem decidiu largar a mulher por uma decisão que ela fez com relação assim, a filhos, né? Digamos assim, que um dos filhos faz uma opção sexual, né, que ela queria determinar. Aí o marido coloca a mulher na parede, né? Ou o filho sai de casa, ou ela escolhe, né? E, geralmente a mãe, né, ela vai escolher o filho. E o marido já não aceita aquilo, né? Viver com aquele tipo de comportamento do filho, mesmo sabendo que é filho dele. Aí uma situação dessa, o homem está errado, como é que fica? Porque ele sozinho está exposto ao adultério, ela sozinha não. Aí será que ele está sendo radical? A mulher toma a decisão que ela prefere ficar com o filho, e ele pensa não. No caso aí, o casal, o filho tomou uma decisão, uma opção sexual que Deus determinou. Aí a mãe ficou em defesa do filho. Porque o pai disse que o filho tem que procurar o caminho dele, porque já escolheu, sai de casa. Aí a esposa se afastou do marido.